19. Primeiro anoitecer fantasma. Sarai levou Laszlo para o seu terraço para ver o sol se pôr atrás da cúspide. Com os guardas fantasmas do lado de dentro, restava tudo só para eles, a palma aberta do serafim. Aí é onde eu caí. Sarai apontou, com a ponta do polegar. Foi deslizando pela palma da mão até a borda dentro do quinto dedo. A mandíbula de Laszlo travou enquanto ele mirava ao redor. Ele quase havia aterrissado ali com o trenó de seda, sua primeira visão de Sarai, sua única visão, percebeu, viva e real. Fora ali, quando ela gritara da porta, vá, salvando sua vida, e a de Elrufane, Azurin, e Souzurin também. Bem naquele local, ela salvara a vida deles e perdera a própria vida. Deveria ter uma balaustrada, ele disse. Claro, agora isso parecia uma boa ideia. Nunca me senti em perigo aqui, Sarai falou. Eu não sabia que a cidadela iria virar. Ela foi até a beirada para olhar o horizonte. Na verdade, não era bem uma beirada. Ele se curvava nas laterais para formar um muro abaixo inclinado. Era o suficiente para impedir que alguém se aproximasse demais, mas não para impedir uma queda. E embora Laszlo estivesse determinado a não deixar isso acontecer novamente, ver Sarai de pé ali fazia os pelos dos seus braços se arrepiarem. Ele desejou que uma balaustrada surgisse diante dela. Bobo, ela disse, passando a mão pela beirada. Não posso cair agora. Não percebeu? Posso voar. Com isso, ela fez brotar asas de seus ombros, como as do sonho dos fabricantes de asas. Eram asas de raposa, e estavam cobertas de pelo macio e alaranjado, só que estavam presas a alças que saíam de seus ombros. Por que não? Ela as abriu, testou o movimento e se ergueu no ar. Não podia ir muito longe, não podia sair voando. A corda de Minnie a segurava ali, mas ainda assim era emocionante. Parecia que ela estava mesmo voando. Laszlo ergueu a mão e a segurou pela cintura, puxando-a para os seus braços e, por mais incrível que fosse voar, era melhor aterrissar assim. Atracada contra ele, ela se ajeitou, com os braços em volta do pescoço dele, fechou os olhos e o beijou suavemente. Beijou do lado oposto ao que mordera e foi cuidadosa. Apenas roçou os lábios de leve, brincando. Então, o lambeu com a ponta da língua, e a língua dele encontrou a dela devagar. Ela falou o que ele dissera algumas noites antes, quando, deslumbrados, tiveram a primeira noção do que poderia ser um beijo. Você arruinou minha língua para todos os outros sabores, sussurrou, e ele sorriu contra os seus lábios. A respiração deles emitiu um som, o mais suave dos suspiros. Seus corpos se lembraram do calor de antes, dos lábios dele se fechando quentes na ponta do seio dela, dos seus peitos unidos, pele contra pele, daquele momento tão breve antes da mordida. E o calor saltou vivo, um fogo lambido pelos ventos, lambido e chupado, profundo e doce. Eles se beijaram, não suavemente, agora não. Laszlo tremeu, havia sangue, havia reaberto a ferida. Ele não fez nada para impedir. Segurou Sarai mais perto e a beijou. Os pés dela estavam acima do chão. Os dedos estavam em seu cabelo. Estavam emaranhados na palma da mão aberta do serafim. Abaixo da camisola, sua Elileth pulsava prateada. Queria os lábios de Laszlo, as mãos, a pele, o fogo, e ansiava por seu corpo contra o dela, seu calor a preenchendo. Ele desejava contornar as linhas brilhantes da tatuagem. Queria prová-la, senti-la, fazê-la brilhar e fazer Sarai ronronar. Nenhum deles sabia o que estava fazendo, mas seus corpos sabiam o que corpos sabem e desejavam o que corpos desejam. Eles desejavam, mas se separaram, com incêndios dentro de si e sangue em suas línguas. Eu quero, Sarai murmurou. Eu também, Laszlo ofegou. Encararam-se, admirados que o incêndio pudesse se propagar tão rápido e frustrados por não poderem deixá-lo arder. Sarai só queria beijá-lo e agora queria subir nele, queria consumi-lo. Sentia-se como uma criatura, presa e faminta, e gostou disso. Deixou escapar uma risada trêmula e o soltou, deslizando para baixo para que seus pés mais uma vez encontrassem o chão. A fricção o fez fechar os olhos e respirar fundo. Seu lábio, Sarai disse com um sorriso de desculpa. Nunca vai sarar desse jeito. Eu gosto desse jeito, Laszlo falou, com a voz rouca. Sarai estava aprendendo que ela
Ficava assim em momento de desespero ou desejo. Posso conseguir outro lábio, mas nunca vou poder ter esse momento de volta, ele disse. Sarah inclinou a cabeça. Não há nada de errado com essa afirmação. Não, nada mesmo. Lábios provavelmente crescem em trepadeiras em algum lugar. O mundo é grande, as chances são altas. Sarai sorriu, e ele sentiu uma garota boba. Sarai sorriu, e se sentiu uma garota boba, no melhor sentido possível. Só que eu gosto desse lábio. Estou me nomeando sua protetora, sem beijos até segunda ordem. Laszlo estreitou os olhos. Essa é a pior ideia que você já teve. Encare isso como um desafio. Você não pode beijar, mas pode ser beijado. Vou deixar isso claro, só não na boca. Então onde? Ele perguntou, intrigado. Ela pensou um pouco. Nas sobrancelhas, por exemplo. Provavelmente só aí. No pescoço não, disse, com um brilho no olhar. Nem naquele lugar atrás da sua orelha. Ela tocou o local com a ponta dos dedos, fazendo-o estremecer. E absolutamente não aqui. Lentamente foi traçando uma linha que descia pelo peito dele, sentindo seus músculos tensionarem embaixo do linho, e logo quis levantar sua camisa e beijar sua pele. Laszlo pegou a mão dela e a pressionou contra os corações que batiam forte contra seu peito. Ele a encarou, encantado e fervilhante. Seus olhos de sonhador brilhavam. Sarai podia ver-se neles, e também o sol poente. Um pouco de azul em cada íris, um pouco de canela e rosa, e duas cintilantes faixas alaranjadas vitrificadas sobre o cinza. Sarai falou, e sua voz estava ainda mais rouca do que antes. Parecia quebrada e consertada, mas com metade das peças faltando. Parecia dilacerada, doce e perfeita. Eu te amo. E Sarai derreteu. Seria errado dizer antes, na galeria com Minia e os fantasmas, promessas e ameaças, mas agora parecia certo. Foi perfeitamente certo, e Sarai se provou uma péssima protetora dos lábios de Laszlo. Ela o beijou, devolveu as palavras dele, murmurando, e as guardou. Era possível fazer isso, devolver e guardar. Eu te amo, é generoso assim. E quando o sol tocou a cúspide e se afundou atrás dela, permaneceram na balaustrada que Laszlo havia feito, observando a luz se infundir atrás do vidro de demônio. Os milhares de esqueletos gigantes derreteram e se fundiram para criar uma montanha, e os nervos começaram a pulsar dentro de Sarai. Que estranho era pensar que esse era o seu primeiro anoitecer fantasma. Não estava morta nem por um dia inteiro. Suas mariposas viriam, ou ela as tinha perdido também. Era hora de descobrir. Desde o começo, o dom de Sarai se manifestou como uma necessidade de gritar. Sua garganta e alma exigiam isso toda noite. Se tentasse resistir, a pressão aumentaria até que ela não conseguisse mais. Essa coisa estava dentro dela e tinha que sair. Era quem ela era, ou tudo o que fora. A escuridão se assentou lentamente e Sarai aguardou a sensação. O surgimento das mariposas, mas não sentiu nada. Nenhuma saciedade, nenhum grito. Colocou a mão na garganta como se sentisse o zumbido, esperando-a tomar forma onde sua respiração encontrava o ar. Nada. Nenhuma vibração. E, claro, nenhuma respiração. Olhou para Laszlo abalada. O que foi? Ele perguntou. Não sinto as mariposas. Fagulhas de pânico se acenderam dentro dela. Acho que as perdi. Ele passou as mãos pelos braços dela e segurou seus ombros. Pode ser que agora só seja diferente, falou. Talvez você sinta de um jeito diferente. Não sinto nada. Como era? Ele perguntou. Não estava em pânico, mas seus corações estavam na garganta. O dom de Sarai a levara até ele, até a mente e a vida dele, e adorava sonhar com ela. Era melhor que qualquer história que já lera. Era como estar dentro de uma história toda escrita sobre ele, e não sozinho, mas com alguém que por acaso era tão mágico e bonito quanto um conto de fadas que se tornara real. Eu grito, Sarai falou, e elas saem. Quer tentar gritar? Mas grito porque as sinto e preciso deixá-la sair. Mas não sinto nada agora. Você ainda podia tentar, ele disse, docemente, e com tanta esperança que ela quase se sentiu esperançosa também. Então, Sarai gritou. Nunca gostava que as pessoas a vissem fazendo isso. Tinha vergonha, sabia que devia ser repugnante ver centenas de mariposas saindo da boca de alguém, mas não imaginou que Laszlo pensasse assim. Ela nem se virou, mas deu um passo atrás para caso funcionasse, de modo que as mariposas não voassem direto na cara dele.
Então, ela respirou fundo, fechou os olhos, as imaginou, as invocou e gritou. Laszlo ficou observando, atento. Ele viu os lábios dela se abrirem com os dentes brancos e finos, e viu a língua rosada que, um momento atrás, ele saboreava. E viu, inspirou leve. Viu uma mariposa. Tinha a cor do crepúsculo escuro, preto, púrpura, e suas asas roçavam os lábios quando emergiu. Eram macias, como uma superfície de veludo. As antenas eram como pequenas plumas. Começou a sorrir, sentindo o alívio inflar em seu peito, mas uma parte cautelosa dele o fez parar. Então, seu sorriso esmoreceu. O alívio morreu, porque a mariposa desvaneceu. Assim que saiu dos lábios de Sarai, ela simplesmente deixou de existir. Havia outro logo atrás. Havia outra logo atrás. Mas ela teve o mesmo destino. E outra. O mesmo. Elas transbordavam para fora e desapareciam no instante em que deixavam seus lábios. Laszlo lembrou-se dos pássaros que tinham feito naquela manhã no quarto de Sarai. O dele, de Mesarthium, o dela, de ilusão. O dele voara, mas o dela desvanecera dessa mesma maneira. Seu fantasma poderia ser infinitamente transmutável, mas havia essa limitação. Suas ilusões tinham de ser uma parte contígua dela. Os olhos de Sarai estavam fechados. Ela não podia ver o que estava acontecendo. Laszlo a tocou. Sarai, chamou gentilmente. É o suficiente. Ela piscou, fechou a boca e olhou em volta. O ar estava vazio. Onde estavam? Eu... Assenti, falou. Elas desapareceram, ele explicou, pesaroso, assim que deixaram seus lábios. Ah! A desolação se abriu dentro de Sarai. Por um momento se sentira tão contente. No entanto, ela sabia, não sabia? Se suas mariposas estivessem voando por aí, ela seria capaz de ver através dos olhos delas, cheirar o que cheiravam, sentir a brisa, mas ela não tinha visto ou sentido ou cheirado nada, e era como se tivesse perdido uma parte de si mesma. Apoiou-se no peito de Laszlo. Então é isso, disse. Sou inútil. É claro que não é. Para que sirvo? Não sei fazer nada, não tenho meu dom, não posso ajudar. Ele fez carinho em sua cabeça. Você é valiosa. Não importa o que possa ou não fazer. E não é inútil. Ela não viu, mas o lábio dele se curvou em algo como um sorriso, fazendo a ferida reaberta dar uma pontada. Acrescentou, em um tom exagerado de consolo. Quem mais poderia proteger meu lábio? Ela se afastou e olhou para ele com as sobrancelhas erguidas. Acho que nós dois sabemos que sou péssima nesse trabalho. Ele concordou. Você é péssima, mas não ligo. Não queria ninguém mais protegendo meus lábios. Esse trabalho é seu para sempre. Para sempre. Espero que saia logo. Olha quem já está querendo fugir. Quer esse trabalho ou não? Ela estava rindo agora, e mal conseguia acreditar. Como ele poderia fazê-la rir? Quando ela estava se afogando em autocomiseração. Mas ouça, ele disse, sério novamente, sem querer desistir do dom dela ainda. O que aconteceria se você, não sei, pegasse uma de suas mariposas e mantivesse contato com ela para que não sumisse? Não sei. Se importa de tentar? Ela estava cética, mas disse, por que não? E assim o fez, de olhos abertos, intencionou que uma mariposa surgisse, e quando emergiu, pegou-a com a ponta dos dedos e a colocou diante de si. Os dois ficaram olhando. Sarai se perguntava, seria mesmo uma de suas mariposas? Um canal mágico para as mentes e os sonhos dos outros? Ou era apenas outro fragmento de ilusão? Como o pássaro de antes, sem nenhum poder? Como poderia saber sem pousá-la nas sobrancelhas de alguém adormecido? Acho que vamos ter de tentar com Minia, falou, apesar de estar relutante de entrar não só no sonho de Minia, mas também na cidadela. Gostava de ficar ali com Laszlo. Ele também. Você podia tentar em mim primeiro, ele ofereceu, mas você está acordado. Posso dar um jeito nisso. Ele lutou por leveza. Mas Sarai podia ver que isso significava para ele o que significara desde o início. Abrir sua mente para ela e ser seu porto seguro. Oh, céus, não havia lugar no mundo onde ela quisera tanto estar quando a lamento do sonhador com Laszlo. A lamento de sonhador com Laszlo. Tudo bem, falou. Sua voz era suave. O sorriso dele era doce. Entraram.
Passaram pela cama de Isagal e seguiram até os fundos, onde ele se deitou. Sarai se sentou ao seu lado, na beirada da cama. Teria sido tão fácil voltar aos seus incêndios, mas ela só o beijou uma vez, suave como uma mariposa, no lado bom da boca inchada. Ele fez um cafuné enquanto ele dormia. E quando ela o sentiu relaxar aos poucos e notou sua respiração lenta e profunda, foi dominada por um sentimento tão poderoso que pensou que seu fantasma certamente não poderia conter. Ele queria sair em ondas de música e luz prateada. Ele sairia se ela deixasse, pensou. Música literal, luz de verdade. Mas ela não queria acordá-lo, então o manteve lá dentro e sentiu que todo o seu ser era apenas uma pele frágil envolvida em ternura e amor doloroso. Era aquele tipo de surpresa que você sente quando... Bem, por exemplo, quando você acorda depois de morrer e tem outra chance. E quando teve certeza de que ele estava dormindo, fez o que ele sugeriu. Ela desejou outra mariposa e, levantando-a cuidadosamente dos lábios, estendeu a mão na direção da testa de Laszlo. Ela pretendia abaixar os dedos e manobrar a mariposa para que ela tocasse os dois, criando uma ponte para que suas mentes se cruzassem. E ela sabia que não ia dar certo, mesmo antes, porque essa mariposa também era uma coisa muda, como as do terraço, não uma sentinela para seus sentidos, como deveria ser. Então, um soluço já estava subindo pela sua garganta quando seus dedos pousaram na pele de Laszlo. Estava quente. Ela a sentiu primeiro, mas só por um instante, porque depois não estava mais lá. Ela não estava na beirada, sentada ao lado de Laszlo, e a testa dele não estava sob a mão dela. Ela estava no mercado de lamento do sonhador, cercada pelas paredes do anfiteatro, barracas coloridas e gritos de veneradores ambulantes, enquanto, no alto, crianças em mantos de penas corriam por fios esticados entre cúpulas de ouro batido. Laszlo estava parado atrás dela. 20. Muitos sentimentos. Surpresa. Sarai afastou a mão e a mariposa, empoleirada em seu dedo, que logo desapareceu quando Laszlo acordou e sentou-se. Funcionou, ele disse, sonolento. Estava sorrindo abertamente. Sarai, você conseguiu. Sarai fitava os dedos. O choro ainda estava preso na garganta. Ela o engoliu, confusa. Tinha mesmo funcionado? Como? A mariposa não te tocou, ela disse. Tinha certeza, mas Laszlo a vira por um breve instante. Então como? Eu te toquei, ela disse. Ainda estava estudando os dedos. Ela os dobrou, contra a palma, e olhou para ele. Será que... Falou, e fez uma pausa. Tudo havia mudado. Perdera seu corpo físico. As regras eram diferentes nesse estado. Seria bizarro pensar que seu dom também funcionasse sob regras diferentes agora? E se tivesse perdido suas mariposas? E se não precisasse delas? E se não houvesse mais ponte, apenas ela mesma? Laszlo, falou, com a mente rodopiando. Mais cedo, na galeria, quando eu não conseguia falar e você pressionou a bochecha contra a minha, você sentiu algo? Ele corou de vergonha. Se lembrava desse momento. Você estava certa quando disse que ela me faria ceder. Disse, horrorizado com o quão perto chegara de fazer o que ela queria. Estava pronto para fazer qualquer coisa. Mas não fez, ela disse com intensidade. Por que não fez? Ele procurou uma resposta. De repente, não consegui. Seu olhar ficou afiado e ele entendeu. Foi você. Fui eu? O que você sentiu? Eu senti... Não, ele disse. Como explicar de outra forma? Ainda podia sentir o jeito que a palavra fora esculpida em sua mente, empurrando tudo para longe do caminho. De repente, foi tudo o que havia. Ele a encarou, procurando a confirmação de que fora ela. A palavra não. Foi tudo. Me impediu. Sarai sentiu. Ele tinha sentido. Ela fizera algo parecido logo antes da explosão sacudir a cidade, afundar a âncora, virar a cidadela e matá-la. Vira o explosionista acender o pavio, observar a chama, correr em direção à carga e soube que Laszlo estava caminhando em direção a ela. Sua mariposa estava empoleirada no pulso dele, e através dela o atacou com uma intensidade de sentimento que o deteve. Fizera isso com sua mariposa, mas naquele dia, na galeria, fizera pele contra pele, e agora, tocando Laszlo, invadira seu sonho.
Seu dom não havia sumido, havia mudado, assim como ela. Perdera suas sentinelas, não poderia mais voar pela noite e espiar as pessoas dormindo e aterrorizar suas mentes. Mas podia entrar nos sonhos delas através do toque. Funciona diretamente agora, falou, pele com pele. Com essas palavras, tanto ela quanto Laszlo coraram, imaginando como seria. E, por mais que quisesse testar com ele agora, ele todo contra ela toda, nesta cama, cochilando e acordando, indo e voltando entre sonho e realidade, pegando o melhor de cada um e amando cada segundo. Sarai sabia que não era a hora. A urgência a chamava. No fim do corredor, uma garotinha dormia no chão, presa em sonhos inimagináveis, enquanto um exército fantasma permanecia congelado e uma cidade continuava vazia, e todos os seus destinos oscilavam em coisas efêmeras, como uma garrafa de vidro verde entre os joelhos de uma garota caprichosa de 15 anos, que dormia em seu turno de guarda. Sarai pegou a garrafa antes de acordar Rubi. Não queria que ela se assustasse e a derrubasse no chão. E ela se assustou, mesmo, e fez o que ninguém faz quando é flagrada dormindo durante a vigia. Negou. Estou acordada, disse. Disse, instantaneamente na defensiva, embora ninguém tivesse sugerido o contrário. A menos que acordar alguém automaticamente possa ser considerado uma acusação. Por que não vai para a cama? Sarai sugeriu. Com a visão turva, Rubi olhou para ela. Você está falando, ela disse, durante a maior parte de sua vida. Sarai não falava depois que escurecia. Seu dom, mesmo meio sonolenta, ela sabia o que isso significava. Se Sarai ainda tinha sua voz, então suas mariposas não haviam aparecido. As duas eram mutuamente excludentes. Talvez seja diferente agora, falou, ainda um pouco hesitante. Vá, depois conta você como funciona. Ruby se lhe deixou levar para a cama, e Sarai afundou no chão ao lado de Minia, com as costas apoiadas na cama improvisada. Laszlo pegou a cadeira e a garrafa verde. Minia jazia entre eles. Olhe para ela, Sarai disse. E talvez fosse apenas a música e a luz prateada que a preencheram, mas a visão da menina a atingiu e ela pensou sentir algo como ternura. Dá para acreditar que tanta coisa depende dessa coisinha pequena? Por que ela nunca cresceu? Laszlo perguntou. Obstinação? Um sorriso brincou nos cantos de sua boca. Se alguém pode se recusar a crescer, é ela. O sorriso diminuiu. Mas acho que é mais que isso. Talvez ela não consiga? Disse em tom de pergunta, como se Laszlo pudesse ter a resposta. Já viu algo assim nas suas histórias? Não era estranho para Laszlo que ela lhe perguntasse isso. Ele acreditava que os contos de fadas estavam cheios de mensagens codificadas. Há uma história, ele falou, mas para agradá-la que outra coisa. Mais para agradá-la que outra coisa. Sobre uma princesa que decretou que continuaria sendo seu aniversário até que ela ganhasse o presente que desejava. Todo mundo ficou preocupado com ela, como sempre, e meses se passaram, e depois anos, e presentes foram trazidos e rejeitados, e o tempo todo ela permaneceu igual. O que aconteceu? Nada útil, se é isso que está esperando. Os pais envelheceram e morreram, e ninguém mais se importava com o que ela queria ganhar de aniversário. Então eles a colocaram em uma caverna e a deixaram lá, e a esqueceram. Anos depois, alguns viajantes em busca de um abrigo para a chuva encontraram uma velha vivendo na caverna. E era ela. Ela tinha crescido. Como? Tudo o que ela queria era um pouco de paz e silêncio. Sarai sacudiu a cabeça. Você está certo, não é nada útil. Eu sei, mas é a resposta certa para os problemas de alguém, em algum lugar do mundo. Será que algum estranho por aí tem a resposta para nosso problema? Podemos encontrá-lo em uma encruzilhada e trocar histórias? Você acha que a resposta está aí? Laszlo perguntou. Ele acenou para Minia. Em sua mente, ele queria dizer, sabendo como poucas pessoas sabiam que a mente é um lugar, uma paisagem, um deserto, uma cidade, um mundo. E Sarai podia ir até lá. Isso o enchia de admiração e um orgulho extraordinário. Não sei, respondeu. Mas sei que ela está aí. E preciso falar com ela. Tenho que fazê-la mudar de ideia. Ela falou corajosamente, mas Laszlo podia ver que ela estava com medo. Queria poder ir com você. Eu também. Posso fazer algo? Pegar algo para você? Viu? Eu que sou inútil. Só esteja aqui, pediu.
Sempre. Ela sabia que Laszlo estaria, não importava o que acontecesse. E assim, com os dedos tremendo, Sarai pegou a mão de Minia e mergulhou em sua mente. Feral não gostou do novo colchão. Não era Mas não era inteiramente culpa do colchão. Ele poderia ser perfeito e confortável, e ainda o teria virado e revirado, resmungando sobre a irracionalidade de Ruby. Ruby, brava porque ele nunca tinha espiado nua? E o que era aquilo de algo ser o oposto de nada? Não era, se quisesse ser preciso, o oposto de nada era tudo. E Pardal, o que ela queria dizer insinuando que ele era ruim, especialmente ruim, em notar sentimentos? Ele não era. Não dava para crescer com 4 garotas sem notar muitos sentimentos. Fazê-lo passar vergonha na frente de Laço era o que realmente o irritava. O que realmente o irritara. Ele esperava que ao menos Laszlo percebesse o quão ridículo tudo aquilo era. Sarai não era assim. Laszlo tinha sorte. Bem, Sarai estava morta, então talvez não fosse sorte. Mas não dava para saber que ela era um fantasma. Aí é que estava. A menos que Minnie se impusesse, mas Minnie estava dormindo agora. Então Sarai assumiu que Então Feral assumiu que Sarai e Laszlo não estavam. Talvez estivesse tendo sorte bem nesse instante. Feral fez uma careta e performou um dramático encolher de ombros direito para a esquerda. Apenas para soltar um suspiro fino e dar um passo para trás ao ver uma figura do lado de sua cama. Ruby. O que você quer? Perguntou Rude. O que você acha que eu quero? Chega pra lá. O pobre feral não sabia. Ela deslizou sobre o lençol. Ele teve de que improvisar um travesseiro também. Estavam arranhados, irregulares. Ele não gostava deles. Virou as costas e ficou imóvel, esperando. Pelo quê? Será que queria aquilo? Agora? Ele considerou suas opções e estendeu a mão para fazer um reconhecimento hesitante. Ruby fez aquele som de gargarejo indignado que se faz com o fundo da garganta quando alguém é uma causa perdida. Então, aparentemente, ela não queria aquilo. E, agarrando a mão dele, puxou com força, para que todo o corpo dele ficasse contra o dela. Ah, um abraço. Do tipo conchinha, ela posicionou suas mãos embaixo dos seios e foi isso. Adormeceu. Feral, não. Durante um longo tempo, o calor das costas dela e todas as suas curvas estavam pressionadas contra ele, que permaneceu acordado, pensando. Abençoada Thakra, por tudo que é sagrado e muito, muito profano. O que isso significa?